Capítulo 3. Vozes do Mastermind. É importante ouvir as pessoas envolvidas em grupos de Mastermind. As experiências delas se tornarão suas. Assim, a leitura desses breves relatos dá início ou aprofunda sua jornada no processo do Mastermind. O poder da confiança. Vou começar com alguém que a esta altura você já sabe quem é. Liam O'Malley, que fundou meu grupo de Mastermind em 2008 e me deu as boas-vindas a ele em 2013. Liam é na realidade o responsável por este livro e pela existência do nosso grupo. Seus comentários destacam um conjunto especial de valores que animam e dão poder à nossa aliança de Mastermind. Fui apresentado ao conceito de Mastermind em Chinkhandi Grohish, de Napoleão Hill. Um bom amigo e gerente de vendas na época também era um grande fã do livro. Nós dois lemos a obra várias vezes, e frequentemente nos referíamos a trechos dela. Durante a difícil recuperação de uma grande cirurgia, tive a ideia de começar um grupo de Mastermind com esse amigo e mais um outro que também atuava em vendas. Fiz uma pesquisa na internet sobre Napoleão Hill e grupos de Mastermind e descobri vários sites e fóruns com diretrizes sobre como organizar um grupo e conduzir as reuniões. Essas diretrizes geralmente incluíam os princípios do Mastermind e recomendavam sua leitura na abertura dos encontros. Nosso grupo de Mastermind evoluiu ao ponto de cada membro ser completamente franco e honesto sobre os seus medos, fracassos e ansiedades mais profundos. Sentimentos e emoções que muitas vezes não conseguimos compartilhar com familiares, amigos, colegas ou profissionais. Sabemos que seremos ouvidos sem ser julgados. Cientes disso, ficamos livres para expressar o que realmente queremos e do que precisamos. Podemos revelar honestamente no que precisamos de ajuda, conselhos, inspiração e encorajamento e podemos pedir confiantes de que o Mastermind ajude na realização de desejos. Isso permite aos outros membros recorrer à experiência pessoal para oferecer conforto, apoio, conselhos e encorajamento. Saber que os seus parceiros de Mastermind realmente querem que você leve uma vida feliz e cheia de sucesso abre sua mente para novas possibilidades, traça uma nova maneira de abordar um problema, um método para lidar com um desafio ou uma prática espiritual para desenvolver força interior. Estamos juntos para compartilhar nossos sucessos, muitos dos quais relacionamos diretamente a algum conselho ou encorajamento recebido durante uma conferência de Mastermind, e para compartilhar nossas esperanças e sonhos, sabendo que nossos parceiros de Mastermind nos apoiarão para alcançá-los. Nem sempre é fácil se expor da maneira como nos expomos em nossas teleconferências, mas os benefícios, a elevação do ânimo, o enfrentamento da questão prática em mãos e o conhecimento de que estamos nos pensamentos e orações dos parceiros fazem com que valha muitíssimo a pena. Como você pode detectar nos comentários de Liam, um notável grau de confiança está presente em nossas reuniões de Mastermind. Um dos motivos pelos quais é importante que os membros sejam constantes no comparecimento é esse, pois assim se cria um contexto e uma atmosfera nos quais os participantes têm liberdade de falar do fundo do coração, sem constrangimento, e cada membro desenvolve um entendimento básico do outro, de modo que é necessário um grau mínimo de explicação quando um assunto é levantado. Além disso, os comentários de Liam destacam a importância de um conjunto de valores em comum entre os participantes. Dentro do nosso grupo, esses valores incluem um compromisso espiritual pessoal. Cada membro, à sua maneira, dedica-se à vida religiosa e à busca espiritual. Por isso podemos discutir abertamente assuntos que nem sempre podemos compartilhar ou que podem exigir muitas explicações e esclarecimentos quando lidamos com profissionais ou amigos. Alguns terapeutas ou conselheiros têm uma visão obscura sobre, ou simplesmente não entendem, a natureza de uma busca espiritual interior. O fato de nossos membros serem espiritualmente orientados proporciona um contexto comum e aumenta a intimidade às experiências compartilhadas. De novo, nem todo grupo de Mastermind precisa ser espiritual. Discuto isso nos capítulos 5 e 7. Todavia, um conjunto de valores compartilhados promove uma dinâmica de compreensão e apoio mútuo, além do ordinário. A próxima experiência destaca o que Napoleão Hill chamou de fase psíquica do Mastermind. Ela vem de Christopher Pollack, um corretor de imóveis bem-sucedido,
proprietário e vice-presidente de uma das maiores firmas imobiliárias da Nova Inglaterra. Christopher faz parte de 2 grupos de Mastermind, ou grupos de estudo da prosperidade, como ele os chama, em Salem e Linfield, Massachusetts. Ele e um membro do grupo compartilharam uma experiência de grande significado e profundidade. Acredito que participantes de Mastermind, e todas as pessoas espiritualizadas vão se identificar imediatamente com o episódio. Christopher escreveu o seguinte para mim no verão de 2017. Na terça-feira da semana passada, enquanto me preparava para sair para o trabalho de manhã, estava dando nó na gravata diante do espelho da cômoda do quarto quando um livro de lombada branca me chamou a atenção. Estava ali em meio a vários livros alinhados em cima da cômoda, embaixo do espelho, com suportes de leão imponentes em cada ponta mantendo-os na vertical. Puxei o livro branco do espaço que ocupara durante 1 ano ou coisa assim. Era um diário de capa dura chamado One Good a Day. Uma boa ação por dia. Foi um presente do meu professor de prosperidade em Vermont, e pensei, vou guardar e dar para alguém, algum dia. Cada página continha uma boa ação sugerida para cada dia do ano e algumas linhas para registrar experiência. 365 páginas. Isso foi na manhã de terça-feira. Na manhã seguinte eu teria a reunião do meu grupo semanal de estudos de prosperidade no escritório de Salem, Massachusetts. Assim, seguindo o exemplo do meu professor, decidi que daria o livre um sorteio para o corretor que adivinhasse o número que eu escolheria entre 1 e 20. Naquela quarta-feira tivemos a maior participação semanal de todos os tempos. 9 pessoas, comigo incluído, quando normalmente temos 4 ou 5, às vezes 6. Começamos às 10 horas com uma rodada de afirmações do livro de estudo atual, e, antes de ler o capítulo seguinte de Chinquan Grohish, de Napoleão Hill, fiz uma pausa e anunciei que daria um livro para quem acertasse qual número eu havia escolhido e anotado por escrito. Corretores imobiliários adoram coisas de graça, mesmo aqueles com ótimos rendimentos. O número que eu havia escrito era 15. Fui o último a ler uma afirmação e a seguir disse que Sharon, à minha esquerda, daria o primeiro palpite. Ela chegou depois de eu ter escrito 15 em um pedaço de papel, dobrando para ninguém ver. Sharon chutou 15 de primeira. Todos rimos quando abri o papel e mostrei o 15 escrito. Entreguei o diário branco a Sharon e descrevi o conteúdo para o grupo. Sharon abriu uma página aleatória e leu em voz alta: seja doador de órgãos. Então disse: sinto muito. Vou chorar. Esperamos Sharon limpar a garganta e explicar que muitos anos antes sua irmã havia adoecido e necessitara de um transplante para sobreviver. Ela recebeu o órgão e com isso viveu 17 anos saudáveis. Então ficou evidente que sua saúde estava de novo debilitada, e ela foi hospitalizada. Ao continuar a piorar, a irmã disse a Sharon que também queria ser doadora de órgãos e pediu para preencher os formulários enquanto ainda podia. Aprontaram tudo pouco antes de a saúde da irmã de Sharon se deteriorar ainda mais, a ponto de ser preciso uma máquina de ventilação para mantê-la respirando. No dia seguinte, durante a visita, os médicos informaram a Sharon que não havia expectativa de melhora da irmã, que era uma questão de tempo. Também explicaram que, quando um doador de órgãos morre, eles têm apenas alguns minutos para coletar órgãos que podem ser usados para salvar a vida de outra pessoa. Sharon tinha sido nomeada procuradora, então chegou a dolorosa decisão de desligar o ventilador para que sua irmã pudesse partir. Minutos depois, a irmã de Sharon se foi. Os médicos levaram o corpo e removeram os órgãos que poderiam ser usados para dar vida a outrem. Com o passar do tempo, Sharon lutou com acessos de culpa. Será que eu fiz a coisa certa? Ela pedia um sinal da irmã, qualquer sinal. Mas nada parecia vir. Sharon por fim parou de pedir. Então ela nos contou: ontem, terça-feira, eu estava na Home Depot, vejam só o lugar, com meu marido e pedi em silêncio um sinal de minha irmã. Que tipo de sinal eu receberia na Home Depot? Sharon agora tinha o sinal que havia pedido à irmã e rezado para receber.
Seja doador de órgãos. 4 palavras em uma das 365 páginas de um diário que ficou na minha estante de livros por mais ou menos um ano até o espírito me orientar para pegá-lo em meio aos outros livros e doá-los sem pensar duas vezes. No momento em que Sharon não só precisava dele como também estava receptivo a ponto que todos nós permaneçamos abertos à intuição, às pistas, para reagir com a fé de que o que fazemos sem dúvida causa um efeito no mundo e de que somos convidados a desempenhar um papel cooperativo nesta vida como co-criadores com o divino. Mesmo que nem sempre tenhamos uma evidência muito clara disso. Simples demais para não tentar. Meu parceiro de Mastermind Mel Bergman experimentou um tipo singular de sucesso. Mel é um músico talentoso e membro fundador da banda instrumental Tipanton Surfers, pioneira do surf rock. Anos atrás, Mel decidiu que queria deixar o trabalho em vendas a fim de se dedicar à música em tempo integral. Especificamente ao design e à produção de guitarras elétricas artesanais personalizadas. Em seguida fez uma guitarra chamada Tieter, que entregou pessoalmente a um de seus heróis musicais, David Davis, guitarrista solo do Kinks e criador de alguns dos licks mais memoráveis do rock and roll. Mel não apenas fez a transição de carreira para a confecção de guitarras personalizadas em tempo integral, como também chegou ao design visionário e à produção de uma guitarra especial chamada Twilly, customizada para pessoas em cadeiras de rodas. Ele é um pioneiro em seu campo e agora produz um instrumento que expande drasticamente a vida das pessoas. Mel atribui a mudança de vida revolucionária ao Mastermind, confirmando os insights originais de Napoleão Hill sobre o potencial do processo. Aqui está o testemunho de Mel sobre o Mastermind. Para chegar a qualquer destino que desejasse na vida, você preferiria remar um bote de um só homem ou ser um passageiro mimado em um iate de luxo? Considere o Mastermind como sua tripulação de marinheiros experientes, navegando por mares calmos, assim como pelas tempestades que você por certo encontrará. Os conceitos por trás do Mastermind podem parecer tão absurdos quanto um taco de futebol ou um político honesto, mas com certeza são mais do que sólidos. Posso atestar pessoalmente, como um cético ferrenho, que o Mastermind mudou o curso da minha vida. Por várias décadas, construí guitarras como uma vaga ocupação secundária, passatempo. Sonhava em um dia fazê-lo em tempo integral, mas nunca acreditei com convicção que poderia. Nem tinha sequer um fiapo de crença de que fosse realmente possível. Contudo, ao começar a usar as forças do Mastermind, logo me vi suprido do que precisava para fazer a transição para me tornar exatamente o que havia pedido para me tornar. Estranho, mas totalmente verdadeiro. Eu literalmente pensei meu caminho para ganhar a vida construindo guitarras. Sempre que duas ou mais pessoas de mentalidade semelhante se juntam, você tem um grupo de Mastermind. Simples assim. Mesmo se você conseguir suspender a descrença e der uma chance, é inconcebível que não veja resultados. Praticamente tudo o que você deseja pode ser seu com a ajuda do Mastermind. Lembre-se, pensamentos são coisas reais e tangíveis, e o Mastermind aproveita esses pensamentos e desejos para gerar resultados tangíveis e reais. De fato, este livro é um resultado direto do poder do Mastermind. Há 10 anos, quando Mitch Horowitz decidiu testar o poder desse conceito, seu desejo era ser um especialista respeitado no campo do novo pensamento. Como até mesmo uma olhada superficial em sua produção atestará, ele se tornou bem mais do que isso. E este livro é um resultado direto dos recursos ilimitados do Mastermind, provendo tudo o que é necessário para levar este volume até você. Posso imaginar o que alguns leitores pensam. Mastermind? Outra ideia maluca que não funciona, como todas as outras ideias malucas desse tipo. Abracadabra ridículo, pura charlatanice. Claro, parece forçar a credulidade que, ao conversar regularmente com pessoas de mentalidade semelhante, reais ou imaginárias, você possa realizar todos os seus sonhos e objetivos. Mas é verdade. E aconteceu comigo. Há 10 anos, decidi mudar o curso da minha carreira. Foi um grande passo. Eu tinha grandes ideias. As instruções diziam para eu pedir ao Mastermind que provesse todos os meus desejos.
e faça um grande pedido. Então, sem nada a perder a não ser o arrependimento eterno de não tentar, coloquei minha fé e confiança nesse plano. E, contra todas as minhas noções racionais, eis que funcionou. Hoje estou fazendo exatamente o que pedi ao Mastermind para me proporcionar. Meus pensamentos se tornaram realidade. Suas ideias e sonhos podem se tornar realidade para você também. Muitos planos de negócios e de vida nos dias de hoje são desnecessariamente complexos. São repletos de texto prolixo, planilhas complicadas para preencher e longas listas de verificação a serem concluídas. Você pode adicionar coisas à lista ad infinitum. Parece uma boa ideia na segunda-feira, e na sexta-feira está no lixo. Isso é o genial do Mastermind. É uma ideia simples e fácil de executar, e funciona sempre. Se pode funcionar para um covarde cético como eu, com certeza pode funcionar para você. E, se você ainda não tem certeza, experimente o seguinte jiu-jitsu mental. Peça ao Mastermind para ajudá-lo com o Mastermind. Irmãos no Mastermind. Aqui está uma lembrança de Lou Murray, meu parceiro de Mastermind e planejador de finanças e patrimônio da região de Boston, articulista político e comentarista da National Public Radio, que atuou como delegado na convenção do Partido Republicano. Embora estejamos em esferas políticas radicalmente diferentes, Lou é um amigo querido de confiança, que orou por mim e por minha família, ajudou em minha busca religiosa e me apoiou em muitas ocasiões. Em um momento de divisão em nosso país, somos irmãos no Mastermind. Na história de Lou, você vai encontrar experiências de vida que provavelmente refletem as suas e comentários sobre o poder revigorante do Mastermind ao longo da semana de trabalho. Li Chinkhandi Rohich em um momento da minha carreira no qual pensei que estivesse condenado a deixar o ramo de seguros de vida e planejamento financeiro. Eu havia tido muitos anos de sucesso e então me vi enredado não apenas com clientes potenciais dizendo não, mas também com a própria vida. Um primo que também trabalhava com vendas disse para eu tentar Napoleão Hill. A prosa simples e natural de Hill falou comigo. Voltei a Chinkhandi Rohich na manhã de hoje, ao me preparar para escrever meus pensamentos sobre nosso grupo de Mastermind. Depois de reler as primeiras 10 páginas, acho que tive os mesmos pensamentos de muitos crentes bem-intencionados que, após um período afastados da Bíblia, retornam a ela e perguntam para si mesmos: por que me afastei? Então, para mim, este é o principal valor do grupo de Mastermind. É uma ajuda na prática da filosofia de Napoleão Hill. Mesmo que eu não leia o livro por algum tempo, a reunião telefônica semanal funciona como grupo de apoio, grupo de oração e ferramenta para estimular a persistência entusiasmada em todas as iniciativas por meio da confiança e da fé no Mastermind. Meus companheiros de Mastermind e eu somos de diferentes inclinações políticas e de diferentes religiões. No entanto, temos um vínculo especial e insights sobre os triunfos, desejos e metas uns dos outros. Nos ajudamos de muitas e diferentes maneiras. Nossas reuniões correspondem a 45 minutos de nutrição espiritual na minha semana, no meio de um dia de trabalho. Ouvir meus parceiros de Mastermind dizer, ao encerrarmos a ligação: vou rezar para que você feche aquele novo contrato em que está trabalhando, me mantenha informado. É ouvir um sentimento que não é expressado regularmente nas salas de reunião dos executivos americanos. E é sempre revigorante. A cada semana, a praticidade da fé. Comentei que você deve moldar o tom e as práticas do seu grupo de Mastermind de acordo com os valores e necessidades dos membros. É o seu grupo. Alguns grupos de Mastermind adotam um tom mais secular, de motivação profissional, e outros um tom mais espiritual. Como mencionei, meu grupo tende para um lado espiritual, pois isso se encaixa com a perspectiva dos participantes. Aqui está o testemunho de Gary Jansen, meu colega de Mastermind, executivo do mercado editorial e escritor muito popular sobre temas religiosos. Gary percebe que a abordagem baseada na fé do nosso grupo de Mastermind o ajuda a estabelecer objetivos realistas e bem focados, ao mesmo tempo conservando um senso de propósito mais elevado. O grupo de Mastermind é um exercício prático e espiritual semanal. Como diz a Bíblia, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome,
Ali eu estou no meio deles. Isso significa que, quando nosso Mastermind se reúne, não estamos apenas compartilhando ideias e apoiando a visão de um futuro melhor uns dos outros. Nós nos colocamos na presença do sagrado. É o que eu chamo de um momento Emmanuel, hebraico para Deus está conosco. Essa mudança de consciência e percepção influencia diretamente os objetivos de vida que cada um de nós estabelece e nos dá a força para superar obstáculos. Claro que Deus está conosco de muitas maneiras diferentes. No amor que temos por nossos filhos ou amigos, na natureza, nas ações caridosas que podemos realizar. Mas no grupo de Mastermind, Deus, o Mastermind Supremo, permite à inteligência divina estar presente nas ideias e sonhos discutidos durante as reuniões. Esse ato de comunhão me ajuda a definir e aprimorar meus objetivos racionalmente. É nisso que o Mastermind mais me beneficiou. Muitas vezes me sinto à deriva em meu propósito na vida, mas o Mastermind me traz para o centro continuamente, lembrando-me de permanecer no curso e nunca desistir. Parece estranho falar sobre coisas sagradas. Vivemos em uma época em que o santificado muitas vezes é ridicularizado por uma sociedade materialista, que age como se nada existisse além do que vemos diante de nós. Vacas sagradas são muitas vezes enviadas para o matadouro. E falar sobre Deus em praça pública muitas vezes provoca zombarias e desdém. O Mastermind é uma pausa nessas agressões, um momento sacrossanto para estar na presença do Espírito Santo, cuja tarefa é nos guiar e compartilhar dons de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e assombro. Isso não quer dizer que toda reunião de Mastermind seja uma revelação de grande magnitude, mas é um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sós. Temos parceiros na forma de amigos que querem que tenhamos sucesso financeiro, físico, mental e espiritual. E temos Deus, que também quer isso para nós. Se Deus é por nós, e Deus é traço, quem poderia ser realmente contra nós? Entrando em campo, aqui está minha história de Mastermind. Minha introdução em um grupo de Mastermind me ajudou a deixar de ser um leitor casual dos livros de Napoleão Hill, o que não leva a lugar algum, para me jogar de verdade nas ideias de Hill, com resultados significativos. Em um momento anterior de minha vida, eu provavelmente teria considerado o Mastermind um conceito supérfluo, adequado à vida de outras pessoas, mas não a minha. Primeiro porque não me dou bem com espiritualidade de grupo ou congregações, me afastei dos serviços religiosos aos 30 e poucos anos. Além disso, tive algumas experiências negativas em ambientes de grupo nos quais os participantes são forçados a compartilhar intimidades, em alguns casos revelando detalhes a gente praticamente estranha em cujo julgamento você não pode confiar e com quem não necessariamente compartilharia informações pessoais no cotidiano. Porém, quando meu amigo Leon Malé me convidou para participar de seu grupo de Mastermind, no verão de 2013, senti que era uma oportunidade especial e aceitei na hora. Para mim, o convite foi uma chance de realmente aplicar as ideias de Napoleão Hill, que até então eu havia abraçado em princípio, mas falhava em praticar com total comprometimento. Logo depois de me juntar ao grupo de Mastermind, me senti instigado a reler Chinkandigro Rishi, mas de uma maneira especial. Dessa vez, disse a mim mesmo, não iria simplesmente pegar o livro, fazer alguns exercícios e outros não, ler alguns capítulos e dar uma passada nos outros. Não. Decidi que dessa vez abordaria o livro com dedicação completa e seguiria passo a passo tudo que eu aconselhava, inclusive a participação em um grupo de Mastermind. Qual é o objetivo de fazer pela metade? Se algo funciona, funciona. Tem que descobrir. Só dá para saber com empenho total. Hoje muitas vezes digo às pessoas que Chinkandigro Rishi, como todos os programas sólidos de desenvolvimento pessoal, funcionará para elas, mas só se fizerem os exercícios como se sua vida dependesse disso. Não escrevi a frase anterior só por escrever. Com a ajuda e o incentivo de meus parceiros de Mastermind, descobri o que a plena aplicação das ideias de eu poderia fazer. Minha carreira deslanchou em várias frentes. Chegaram contratos para livros incluindo esta série de 10 livros sobre as ideias de Napoleão Hill, bem como narração de audiolivros,
programas de televisão e palestras. O dinheiro melhorou mais e mais. Mas esses detalhes são secundários. O mais importante é que passei a fazer o que realmente queria e o que cumpria meu objetivo principal definido. Escrever e apresentar programas sobre a história e a praticidade das ideias metafísicas de forma incisiva e útil. E fazê-lo sem concessões. Me senti como se tivesse emergido de uma crisálida. Isso não quer dizer que tudo correu bem. Encarei várias crises ao longo do caminho. Algumas ainda em andamento no momento em que escrevo. Meus parceiros de Mastermind me ajudaram a atravessar cada uma delas. Por exemplo, em 2014 e 2015. Fiquei frustrado com a natureza das palestras que me apareciam. Em alguns locais queriam que eu falasse de graça, uma prática difícil para alguém com família e casa. Em outros casos os locais eram mal administrados e nem sempre mantinham o acertado. Por exemplo, um proeminente centro de Nova Era me enviava um contrato. Eu dava a palestra combinada. E o centro me dava um calote. Esses não são fatos incomuns na cultura espiritual alternativa. Eu me afligia sobre como gerir a situação. Com a ajuda dos meus colegas de Mastermind, cheguei à decisão que mantenho até hoje, mesmo que signifique apenas 3 palestras por ano. E costumo fazer bem mais que isso. Concordo apenas com as certas. Trabalho para organizadores que demonstram ter condições de pagar, a menos que seja um evento para angariar fundos, de promover o evento e de lidar com a logística, incluindo viagem e hotel. Muitas vezes, quando um organizador não paga nem o convida para levar seus livros para vender, em vez de ele mesmo encomendar os livros, nada mais é bem planejado, nem mesmo a disposição das cadeiras. Como mencionei antes, também luto com os tipos de programa de TV a propor e os convites de TV a aceitar. Esses tópicos sempre são avaliados com meus irmãos de Mastermind. Tenho uma sensação de ajuda e clareza toda vez que eu me reúno com eles. Também sou abastecido de persistência, a qualidade que Napoleão Hill insistiu estar por trás de todo sucesso. Parte do benefício do Mastermind é que você e seus parceiros, mediante o agendamento regular de reuniões e compartilhamento de detalhes pessoais, estabelecem um ritmo, uma intimidade e um contexto para as questões de vida de todos. Meus parceiros podem ouvir e antecipar meus padrões com mais clareza do que eu, e isso fornece insights sobre meu comportamento que nem sempre tenho como ver. Também sei que oferecemos orações, meditações e visualizações durante toda a semana para as necessidades uns dos outros. O senso de apoio se estende bem além da reunião. Simplesmente não existe nada como isso. A questão política. Observei no capítulo 1 que nada tem maior probabilidade de corroer o senso de cortesia e companheirismo vitais para um grupo de Mastermind do que a introdução da política. Toda política é emocional. Em debates tanto nacionais quanto pessoais, as posições políticas raramente, ou nunca, são sobre quais políticas funcionam melhor. Em vez disso, política tem a ver com o que faz as pessoas se sentirem psicologicamente seguras e protegidas, muitas vezes em um sentido abstrato. O mundo é governado, escreveu Napoleão Hill em 1937, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e o destino da civilização é estabelecido pelas emoções humanas. Quando as posições políticas são questionadas ou desafiadas, o indivíduo muitas vezes sente que sua noção pessoal de segurança está em risco. Esses sentimentos raramente são entendidos como tal, mas é por isso que a raiva e o sarcasmo aparecem quase de imediato em discussões políticas. Os medos inconscientes experimentados são tão agudos quanto se a pessoa estivesse andando por uma rua mal iluminada à noite em um bairro pesado e ouvisse passos atrás de si. Essas reações intensas quase instintivas formam a base emocional invisível da maioria dos debates políticos e afetam a quase todos, de qualquer posição que seja. O medo, acompanhado de raiva e mordacidade, surge da necessidade de afastar inimigos imaginários. Com isso em mente, você pode ter certeza de que, se surgirem discussões políticas durante os encontros, ou entre os membros nos períodos intermediários, seu grupo de Mastermind se dividirá em meio a ressentimento e ineficácia. Agora,
Às vezes a política como fonte de aspiração pessoal é inevitável e, de fato, necessária dentro do seu grupo. Você pode descobrir, por exemplo, que um membro está participando de uma campanha política, de cujos objetivos você pode ou não compartilhar, e aspira a ter sucesso, seja como angariador de fundos, seja como organizador, ativista, consultor, encarregado da mídia ou até mesmo candidato. Você pode deparar com um membro de Mastermind que escreva para um site ou publicação de cujas opiniões políticas você compartilha ou considere desagradáveis ou mesmo odiosas. Essas coisas fazem parte da vida, ocorrem nos grupos de Mastermind, bem como nas famílias. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai concorreu ao Congresso pelo Partido Conservador no estado de Nova York. Eu fiquei orgulhoso dele. Nosso orçamento de campanha, os $400. Um candidato a governador me disse mais tarde. Gastei isso por voto. Aos 19 anos de idade, fiz estágio no semanário de esquerda Tination. Isso naturalmente criou um abismo entre mim e meu pai. Prejudicou nosso relacionamento. Meu pai não podia entender por que eu tinha feito estágio em uma revista cujas posições ele considerava anátema. Eu não conseguia entender por que ele era incapaz de colocar os relacionamentos acima da política. O que você deve fazer se tais coisas ocorrem dentro do seu grupo de Mastermind? Meu princípio é: você está lá para apoiar valores e aspirações, não posições. Você está lá para garantir que um companheiro seja encorajado e capacitado em sua mais alta concepção de sucesso pessoal e ético. Mesmo que alguém esteja trabalhando no que você considera um propósito contrário à sua perspectiva política e social, ainda assim você há de entender e concordar que sempre haverá lados polarizados em todos os assuntos humanos. Seu objetivo não é vencer. Não é para isso que serve o Mastermind. Você deve, isso sim, desejar que seu parceiro de Mastermind seja a melhor pessoa, a mais ética e de pensamento mais claro do outro lado. Quando houver essa diferença. Por isso, uma grande dose de confiança mútua deve estar presente no grupo de Mastermind. De novo, você não está apoiando uma posição ou um resultado, mas sim incentivando um indivíduo a alcançar o melhor de si, o que abrange não apenas o sucesso na carreira, mas também a clareza ética e intelectual. Um parceiro de Mastermind certa vez trouxe para o nosso grupo uma história de conflito político em sua vida pessoal e profissional. Ele explicou que um amigo estava gravando um comercial para um varejista e precisava desesperadamente de sua ajuda para completá-lo. Meu colega de Mastermind concordou em ajudar. No entanto, ficou em profundo conflito. O varejista tinha a reputação de se opor aos direitos dos gays, o que não apenas atacava a ética pessoal de meu amigo, e a minha, mas também, considerando que ele era pai de um gay, era uma tarefa extremamente dolorosa e conflituosa. Meu parceiro de Mastermind já havia decidido doar o cachê para uma organização de direitos dos gays. Então não ia ganhar dinheiro com o negócio e pelo menos apoiaria seus valores de forma indireta. Mas sua consciência não estava sossegada. Meu conselho foi: você está lá estritamente para apoiar seu amigo. A vida é composta de relacionamentos. Seu amigo assumiu um compromisso que agora está tendo problemas para cumprir. E você está ajudando. E era isso. Se ele estivesse se casando com alguém a quem você fizesse objeções e lhe pedisse para ser padrinho, você aceitaria, por causa dele. Às vezes precisamos ceder em muito para um amigo ou ente querido e enquadrar o objetivo em termos não de política, mas de apoio a uma pessoa de nossa intimidade. É isso que você está fazendo. É uma ação única para um amigo. Se você deparar com uma situação em que a atividade política de alguém de seu Mastermind seja extremamente ofensiva e você não possa, em sã consciência, apoiar os objetivos dessa pessoa, pode ser necessário dar um tempo ou sair do grupo. Se a tensão chega a ferver, o grupo se rompe. Entretanto, antes de adotar medidas drásticas, insisto em que você no mínimo reflita sobre o que escrevi acima e também considere, em espírito de companheirismo e apoio familiar, porque o Mastermind é uma espécie de família. Se existe uma maneira de apoiar a pessoa,
e não a posição. Os tipos de situação que estou descrevendo não costumam surgir na maioria dos grupos de Mastermind, mas sinto que é necessário pelo menos explorar essas questões, porque tais assuntos são cada vez mais comuns em nossa cultura política polarizada e intensificados pela influência das mídias sociais 24 horas por dia. E, de novo, se a política não faz parte do seu grupo, sugiro que você evite convidá-la a entrar, o que significa manter opiniões e comentários políticos casuais fora de seus relacionamentos de Mastermind, tanto durante as reuniões quanto nos períodos intermediários, quando você encontrar outros participantes. Hora da ação. Lista de leitura para o Mastermind. A leitura de livros de desenvolvimento pessoal cria coesão e um vínculo especial entre os membros do Mastermind. Certos livros fortalecem a experiência do grupo e fornecem ideias para o apoio mútuo. Aqui estão algumas obras essenciais que os membros do Mastermind podem ler juntos. 1. Chinkhandi Grohish, de Napoleão Hill, 1937. Pode parecer uma escolha óbvia, pois, se você está lendo este livro aqui, provavelmente já é leitor e admirador de Hill. Mas veja bem, periodicamente embarco em uma nova leitura dessa obra central de Hill. Até o momento em que escreve isto, já reli em 3 ou 4 ocasiões. Começar do zero com Chinkhandi Grohish é um exercício extremamente poderoso. Se os membros do grupo fizerem isso juntos, e se todos seguirem os exercícios como se os vissem pela primeira vez, os resultados podem ser extraordinários. Forneço um resumo e um lembrete úteis, não um substituto, de Chinkhandi Grohish no capítulo 6. 2. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Vartilis, 1910. O ministro e visionário social de Indiana forneceu não apenas princípios excepcionais de desenvolvimento pessoal, como também um modelo de sucesso ético. A ciência de ficar rico pode ter um efeito maravilhosamente unificador se você experimentar diferenças periódicas no grupo, as quais devem ser resolvidas para se manter um Mastermind bem-sucedido. Vartiles une a todos com seu programa de busca dos objetivos mais elevados, combinando princípios, consciência cívica e ambição ilimitada. Ele nos lembra que nos superamos ao fazer nossa parte em uma cadeia de relações humanas. 3. It Works, de RHJ, 1926. Esse pequeno panfleto de 28 páginas, escrito anonimamente por um vendedor de Chicago chamado Herbert Haight, cujo trabalho você encontrará no capítulo 4, contém um exercício extraordinariamente importante de estabelecimento de metas. Em 3 etapas primorosamente simples, o autor orienta como determinar, manter e pôr em prática os objetivos mais estimados. Parece fácil demais para ser verdade até você tentar. O segredo do livro é que nos induz ao processo de seleção e reconhecimento honesto do que realmente queremos, o que pode ajudar a focar nos objetivos dos membros do Mastermind. 4. O Segredo, de Rhonda Byrne, 2006. No passado, critiquei O Segredo, mas desenvolvi respeito pelo livro e pelo filme, que há pouco completaram 10 anos. No momento em que escrevo, reassisti ao Segredo com meu filho mais novo, de 10 anos, e fiquei impressionado com o quanto gostei dos valores de afirmação da vida do filme. Em uma era de ciclos de atenção limitada, o filme manteve meu filho absorto, e a mim também. O programa de visualização do Segredo, críticos, relaxem, é só isso. Repousa sobre um princípio. Pensamentos são causativos. Considero verdade. Mas eis e você apenas assumisse essa verdade? Isso beneficiaria a sua vida? Eu acho que sim. Experimente. O Segredo ajudou milhões de pessoas a fazer novas perguntas sobre as possibilidades de suas mentes, o que considero ótimo. Revisitar o livro e o filme ajudou a revitalizar minha pesquisa. 5. Ao Seu Comando, de Neville, 1939. Essa obra enxuta de Neville Goddard, que escreveu sob o seu primeiro nome, estende-se pelo campo da filosofia da mente positiva. Com desenvoltura e persuasão, Neville argumenta que sua imaginação é Deus e que tudo que você experimenta, incluindo os outros ao seu redor,
é resultado de seus estados emocionais e imagens mentais. Neville é uma das figuras mais ousadas e impecáveis da tradição da mente positiva e merece ser descoberto. Ele fornece ideias profundas para você e seus parceiros de Mastermind analisarem e experimentarem. 6. Your Invisible Power, de Genevieve Berend, 1921. Berend foi a única aluna do britânico Thomas Troward, 1847 a 1916. O pioneiro do novo pensamento que tentou desenvolver uma teoria abrangente para explicar os poderes causais da mente. Nesse livro deliciosamente sucinto e atraente, Berend explica as ideias de seu professor com clareza, simplicidade e persuasão. Com 95 páginas de leitura agradável, Your Invisible Power é uma das afirmações mais claras e envolventes da metafísica do poder da mente que conheço. É um guia maravilhoso para o seu grupo experimentar. 7. Alcoólicos Anônimos, 1939. Concebido principalmente pelo cofundador do R.B. Wilson, esse livro destilou as ideias do filósofo William James e uma ampla gama de insights metafísicos e espirituais em uma forma prática de espiritualidade curadora. Os primeiros 3 dos famosos 12 passos são um modelo da ideia de James da experiência de conversão, um passo vital para a renovação pessoal. Parte da genialidade do livro é que qualquer termo, raiva, jogo, vício, pode substituir álcool. É sem dúvida o livro mais prático já escrito para pessoas em crise. O livro tem um valor especial para participantes de Mastermind na medida em que detalha o poder e os benefícios do trabalho conjunto e da ajuda mútua. Seus insights são aplicáveis a qualquer modelo de grupo. No capítulo 5, examinam as afinidades dos grupos de 12 passos e de Mastermind.